23% de todas as mortes prematuras no mundo são causadas por problemas de degradação ambiental. A informação vem do recém-divulgado relatório Meio Ambiente, Povo Saudável, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A principal causa de morte apontada pelo relatório é a poluição do ar, mas os problemas envolvendo o meio ambiente são muitos. Considerada a maior tragédia ambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, por exemplo, trouxe sérios impactos socioambientais para a região. A problemática ambiental está na pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo, e o nosso convidado de hoje é o professor José Matarese, que é coordenador do Laboratório de Educação Ambiental aqui da Univale, estudioso da área de educação ambiental. Obrigado pela presença mais uma vez, professor. Obrigado, Lisa, obrigado, ouvintes, e é um prazer estar aqui de volta ao programa Viva Voz. Bom, Matarese, a gente sempre puxa essa discussão ambiental nessa semana, né, que acabou de acontecer entre 31 e 3 de maio, 31 de maio e 3 de junho, a Semana do Meio Ambiente, e as pessoas meio que comemoram essa data, serve para algumas reflexões, mas a gente fica aqui nesse nosso papel de imprensa universitária, querendo explicar melhor as coisas e para que todos tenham uma visão um pouco mais ampla, né? Então, a primeira pergunta é bem essencial. Explica pra gente o que é o meio ambiente. Uma pergunta simples, né? Simples, mas muito complexa de ser respondida. Parece banal dizer que é o meio ambiente, né? Para muita gente vai associar a natureza. Exato. Né? E tem até uma cor, é verde. Pois é. Aí está um grande problema, porque muitas pessoas associam a palavra ambiente, meio ambiente, ambiental, a uma dimensão da natureza, algo que tem a ver com bicho, planta e não com a ver com o ser humano, com a sociedade, ou a cultura, ou a política, ou a economia. Esse é um equívoco enorme e é um desafio enorme do campo da educação e da ciência em ressignificar esse conceito. Hoje, o conceito de ambiente, de meio ambiente, ele é um conceito que precisa incluir nele as dimensões sociais, políticas, econômicas, éticas, religiosas, enfim, é todo um conjunto de fatores não só naturais, mas sociais, culturais, políticos, econômicos, né? E isso ressignifica, reposiciona uma compreensão de ponto de partida. Quando se fala de ambiente, de meio ambiente, tem que se considerar não apenas os elementos naturais, mas outros elementos que são em si bastante complexos, né? E isso não é muito comum. A maioria das pessoas não fazem não reconceituam isso. Mantém aquele preconceito que a ideia é que a natureza ela está lá longe, está isolada do ser humano, o ser humano está separado dessa condição. Isso é impossível, né? É uma abstração, mas uma abstração que convém muito bem a determinados processos e projetos ou concepções ou interesses, vamos dizer assim. Interesses, jogos de interesses, que é interessante manter essa ideia de que a natureza está separada do ser humano e ela foi criada para satisfazer as necessidades e os interesses do ser humano, né? Que visão egóica, né? É uma visão bem egóica, mas ela predominou muito. Uma das primeiras pessoas que questionou essa visão de que a natureza foi criada por Deus para satisfazer o ser humano, que também é uma criação divina, foi São Francisco de Assis em 1200, há muito tempo atrás. Ele teve uma percepção muito interessante e ele foi vamos dizer assim, quase que subverteu a ordem e a lógica de pensamento e de dominação do ser humano sobre a natureza. Ele argumentou da seguinte forma: se nós somos criação divina e a natureza foi criada por Deus, então eles também são divinos como a gente. Então, são nossos irmãos. Poxa, ainda bem que alguém veio falando isso. Exato, isso desestabilizou o pensamento da época, a visão de mundo da época, sem que isso não tenha causado uma série de problemas para ele e para esse pensamento, porque isso vai contrário a uma série de interesses de dominação e exploração da natureza, que hoje pode ser entendida, por exemplo, como a questão do lucro, né, da economia.
Okay. Mas veja só que interessante. Ironicamente, né, a gente está agora, passados mais de 1000 anos aí nessa história, e assume um Papa, né, que tem o nome Francisco. E a primeira encíclica dele, o primeiro documento que ele redige enquanto no seu papado, é o Laudato Si, Louvado Seja, que está questionando exatamente esse princípio das nossas relações com a natureza. E está questionando esse modo de produção e de exploração da vida por um viés apenas econômico, como se a natureza fosse separada do social, do cultural, do espiritual, né? Então, é bem interessante. Ainda hoje estamos tentando ressignificar e entender que complexa relação é essa de unidade entre natureza e cultura, e espiritualidade, e tecnologia e ciência, né? Muito bom. Diante desse ponto de partida, tem muito papo aqui, né, Lucas? Com certeza. Eu já vou aproveitar, então, já com todos esses conceitos de relação ao meio ambiente, a práticas e como a sociedade vê esses conceitos de meio ambiente. Professor, numa hora dessa, essas condições que você apresentou, na sua opinião, como é que deve ser aplicados os conceitos de educação ambiental e o que é preciso ainda ser educado ambientalmente nas pessoas? Olha, Lucas, legal essa tua pergunta. Eu agradeço você ter me provocado com ela, porque eu, como professor de disciplinas e que trabalha com a formação profissional do educador ambiental num ambiente universitário e também na educação popular, fora do sistema de ensino, né? Esse é um dos grandes desafios. Esse é um desafio posto pelo Programa Nacional de Educação Ambiental e pelo programa Profea, né? Programa de Formação de Educadores Ambientais no país. E muito se discute como fazer a formação de um bom profissional, né? Então, a gente tem que diferenciar duas dimensões. Uma é que me parece que todo cidadão precisa ser educador ambiental, mas nem todo educador ambiental vai atuar profissionalmente como uma educação ambiental. Vai ser um profissional da educação ambiental. Certo. E aí é nesse campo que a gente atua aqui na universidade, tentando avançar com a formação de profissionais que possam desempenhar uma função técnica, científica, acadêmica e efetiva no campo da educação e do meio ambiente nesse setor. E isso exige uma formação mais qualificada. Então, a formação do profissional educador ambiental exige, sim, que ele se aproprie de uma boa base teórica, conceitual, filosófica, epistemológica, vamos dizer assim, que é o conhecimento sobre o campo da educação ambiental. Entende-se hoje que a educação ambiental é um campo de saber. Então, ela tem uma epistemologia, vamos dizer assim, ela tem todo um conhecimento e uma fundamentação e teorias que a sustentam. E dentro delas, desse campo, né, desse campo chamado educação ambiental, que tem a ver com outro campo, que é o campo socioambiental, existem várias correntes e teorias que às vezes são até contraditórias. Né? Você vê muitas coisas sendo feitas e chamadas de educação ambiental que na realidade podem ser definidas como uma educação ambiental ecológico-preservacionista ou comportamental, vamos dizer assim. É aquela que eu venho para dizer para as pessoas como elas devem se comportar. E é um comportamento desconectado da vida, da realidade, não faz muito sentido. Feche a torneira, apague a luz, não jogue lixo no chão. Como se só esse gesto e essa atitude comportamental fosse suficiente para resolver a complexidade dos problemas que estão envolvidos na questão hídrica, na questão de poluição, da escassez dos recursos, de destruição da biodiversidade e da diversidade cultural. Né? Então, passa a falsa ideia de que se eu fizer a minha parte, está resolvido o problema. Essa pequena parte. Essa pequena. Ela é muito importante, ela não pode deixar de ser feita, mas ela não pode parar aí. Então, aí vem um outro tipo de educação ambiental que quer colocar para as pessoas pensar sobre esse seu gesto, esse teu ato. Por que não jogar lixo no chão? Por que fechar a torneira? Qual a consequência disso? Isso é suficiente? O que precisa ser feito a mais para realmente fazer o enfrentamento da gestão integrada dos recursos hídricos? O que isso tem a ver comigo? Né? Como eu posso intervir em questões que às vezes parecem são impossíveis de serem alteradas, como a questão das mudanças climáticas, que são em escala global? Como esse meu pequeno gesto tem a ver ou impacta lá? Como eu posso pensar criticamente sobre essas coisas? Que referências eu preciso ter para compreender isso? E aí vem o papel da educação ambiental crítica, numa perspectiva crítica, emancipatória, transformadora, que visa formar um sujeito crítico, um cidadão que consegue ler o mundo,
que está à sua volta, no seu tempo e no seu espaço, né, no seu local, de forma crítica, de forma criativa, de forma a desvelar, a enxergar aquilo que não está visível, a perceber o óbvio, mas que precisa ser dito, né? Então, acho que basicamente nós temos essas duas grandes vertentes, assim. Uma que vai na perspectiva de formar um cidadão que tem capacidade de ler o mundo criticamente, e a outra que tem a missão de tentar estabelecer padrões comportamentais politicamente ou ambientalmente corretos, né? E é óbvio que o Programa Nacional, a Lei Nacional de Educação Ambiental, o Programa Nacional, a Lei Estadual do Estado de Santa Catarina de Educação Ambiental e o Programa Estadual de Educação Ambiental, assim como a Lei Municipal de Educação Ambiental de Itajaí e o Programa Municipal, que acabou de ser lançado essa semana, dizem e apontam claramente qual é o rumo. É numa perspectiva de uma educação mais crítica, mais transformadora, né? E não apenas de ficar repassando informações de condutas ambientalmente corretas. Certo. Thérèse, já você falou disso, então, como você vê, diante dessas mudanças todas que a gente está vivendo nesse momento político, nessa cena nacional, enfim, o que muda? Já mudou alguma coisa na perspectiva da política nacional de educação ambiental? Como é que você está vendo esse momento? O Brasil é um dos que mais avançou nesse aspecto. Nos últimos 15 anos, 20 anos, a gente, desde o surgimento da lei de 97, né? 97, vamos fazer 20 anos ano que vem, né? A lei é de 97. O Brasil respondeu nos compromissos internacionais de maneira exemplar, não só do ponto de vista das políticas públicas, mas também do campo em desenvolvimento de conhecimento científico qualificado na área. Hoje, a produção acadêmica, mestrado, doutorado, e de pesquisa, e de discussão, de acúmulo de conhecimento e discussão qualificada na área é muito grande. E é referência para o mundo. Não pode se negar isso. O Brasil tem hoje uma normatização e políticas públicas estruturadas, né? Esperamos que não percamos esse avanço, que foi difícil de ser construído, e é exemplar a nível mundial. E, portanto, o Brasil é tido como referência nessa área, né? Itajaí também tem papel importante, a Univale tem um papel importante e contribuiu nesse período desde 98 para cá, quando começaram as ações de maneira mais objetivas no campo da educação ambiental na universidade, deu a sua parcela de contribuição de maneira muito significativa, em vários setores, em várias áreas, né? Na produção de conhecimento e de metodologias para isso também. Então, eu vejo esse avanço. Por um outro lado, temos desafios enormes que se colocaram e que não existiam antes. Por exemplo, a dificuldade de você defender a questão ambiental hoje. Antes você falava da necessidade de uma unidade de conservação, de um parque, de uma reserva ecológica. Havia apoio quase que unânime e consensuado na sociedade e no setor produtivo. E há uma campanha bastante agressiva nos últimos anos de desqualificar e mostrar e resgatar uma ideia que tinha sido ultrapassada já na década de 50, que é a ideia de que o meio ambiente, ou proteção ambiental, ou cuidado ambiental atravanca o desenvolvimento. Essa é uma visão muito ultrapassada, lamentavelmente, muito ultrapassada, mas que vem e que tem surgido com uma certa força nos últimos anos, a exemplo da alteração do Código Florestal. Lá foi o momento mais emblemático, eu acho, para a questão ambiental no país, quando, por pressão do Congresso Nacional, houve mudanças desconsiderando todo um campo de conhecimento e de luta, e hoje a gente está sofrendo e vendo as consequências econômicas disso, do ponto de vista de escassez de água, limitação de queda de produtividade, perda de qualidade ambiental, diversidade biológica de polinizadores, por exemplo, né, que isso afeta a agricultura. Então, perceber as conexões e as relações disso é muito importante. A educação ambiental tem um papel importante a contribuir nesse sentido. Muita coisa para aprender, hein? Vamos chamar intervalo, Lucas? A gente vai para um rápido intervalo. Hoje estamos falando sobre meio ambiente. O nosso convidado é o professor José Matarese. Não sai daí, o Viva Voz volta já. Também já estamos de volta. Estamos falando hoje sobre meio ambiente. O nosso convidado é o professor José Matarese. Thérèse, bom, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dados que eu apresentei no início do programa, né? Então, agora em maio, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou que 23% das mortes prematuras no mundo inteiro são causadas
por degradação ambiental, principalmente pela poluição do ar, né? Como é que você faz a leitura desse fato, desse dado? Ele revela uma questão que a gente já tinha ressaltado no primeiro bloco, que é o seguinte, que é a conexão e a relação dos fatores. Você desconsiderar, né, a natureza da vida, da economia ou da cultura ou da saúde, por exemplo. Problemas ambientais estão diretamente associados à questão de saúde, à questão de economia, à questão de tecnologia e ciência. Não tem como separar. Então, o primeiro fato que é assustador, é lamentável, mas ele pode ser bastante pedagógico das pessoas perceberem a conexão, as relações que aparentemente não estão são óbvias, tão visíveis, né? Esse é um fato. O outro é o que fazer, né? Porque uma vez que cientificamente se comprova e se mostra isso, há um chamamento ético. Então, o que ele revela? Que a gente tem que ter um enfrentamento, um posicionamento ético no campo da ciência, no campo das políticas públicas, no campo da vida humana, né? E essa ética está compromissada com o enfrentamento dessa problemática, que é socioambiental, para a gente não confundir ambiente com natureza, vamos chamar um nome socioambiental para demarcar bem isso, e que isso vai exigir um posicionamento também cidadão e político em termos de participação da vida política do local onde a gente vive. Não tem como você resolver isso sem intervir nesse campo. Não apenas gerando conhecimento científico, mas também que esse conhecimento possa impactar e subsidiar políticas públicas compromissadas com o que é correto, com o que é ético, com o que é necessário ser feito e estabelecer limites também, regulação sobre a questão dos sistemas de produção e sistemas econômicos. Sem isso, é impossível você lidar com essa questão, a exemplo do que a gente tem visto aqui no Brasil, numa das maiores tragédias, talvez, né, que talvez valesse a pena a gente comentar um pouco. Certeza. Já que falou tragédia, não posso esquecer, acho que a maior tragédia ambiental do Brasil, se eu não me engano, é a maior, né, Lisa? Maior, né? Considerada a maior foi o rompimento da barragem de São Marco, em Minas Gerais, né? São Marco, perdão. Em Minas Gerais, que até hoje gera muitos debates por causa desse assunto, até que ponto a empresa teve culpa, até que ponto não, e toda a tragédia acabou gerando, né, na região. Professor, eu quero que você faça avaliação desse caso. Na sua opinião, poderia ter sido evitado? Não, e também já comente as consequências de uma tragédia dessa para a região. Os dados que vieram à tona ao longo desse processo após o acidente evidenciam que sim, há muita negligência ocorrida aí. Negligência do poder público que fiscaliza e determina, negligência da empresa, negligência, houve protocolos não cumpridos. Então, tem um crime claro de responsabilidade que está colocando outro dilema para a gente enquanto sociedade. Espera aí, mas não vai acontecer nada? Como uma sociedade e um país como o nosso consegue conviver com tal brutalidade de violência sobre a vida e sobre a economia e ainda assim, após o acidente, várias tentativas de não assumir a responsabilidade, né? Como as instituições vão lidar com isso? Como o governo vai lidar? Como o setor produtivo vai lidar? Como a sociedade organizada vai lidar? Né? Então, nós estamos num impasse, mostrando a fragilidade do nosso sistema ambiental, do nosso sistema de controle e de fiscalização, na fragilidade dos órgãos ambientais, das instituições que julgam esses processos. Então, o caso da Samarco é emblemático, que ele mostra uma série de negligências, não apenas do setor produtivo, mas do setor público, né? Me parece que o único que tem demonstrado uma vigilância e dado respostas e mostrado alguma dignidade e que merece ser respeitada é a questão da sociedade organizada. As ONGs, os movimentos sociais, eles estão cumprindo com o seu papel exemplarmente. Então, eu vejo um pouco diferente do que a maioria dos discursos do setor produtivo e até mesmo, às vezes, no meio acadêmico fazem, que é de desqualificar os movimentos sociais, desqualificar a sociedade de uma maneira geral. Ela é a que mais sofre os impactos imediatos dessa sequência, e ela é a única que tem reagido e tentado amenizar nas redes de mobilização e solidariedade que a própria sociedade tem.
E é uma das poucas que tem feito a denúncia do que não está sendo cumprido em termos de governo e em termos de setor empresa. Thales, vamos focar um pouquinho aqui no nosso local, Itajaí, especialmente, onde já estamos aqui no campus da Univale. A gente acabou de viver a Semana do Meio Ambiente e a gente estava conversando sobre a temática, né, dessa semana. Como é que tá? Qual foi e como é que está sendo? Como foi organizado esse evento? Durante muito tempo, uns 10 anos atrás, mais ou menos, havia o Fundo Nacional do Meio Ambiente e tinha editais para fomentar e financiar, inclusive a educação ambiental. O edital, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, na época, ele anunciou numa nota dizendo que não ia aprovar editais mais com 2 temas ligados à área da educação ambiental, que é lixo e água. Porque, naquela época, todas as ações de educação ambiental, numa visão separando a natureza, era só isso, era lixo e água, lixo e água, lixo e água, e não estava atacando a raiz do problema, que é consumismo, que é processos de gestão participativa, que é ressignificar uma relação, né, de estabelecer outras dimensões, a dimensão do sagrado, outras questões mais complexas e outras temáticas que são tão educação ambiental quanto, né? Então, eu estou dando esse exemplo há 10 anos atrás, né? Então, a gente precisa repensar, sim, as temáticas, o foco. Nós temos hoje um acúmulo de conhecimento muito mais extremamente qualificado, que permite a gente ser de forma criativa, avançar, inclusive, na proposta dessas temáticas. As temáticas que nós temos que discutir são de ordem de direitos humanos, de cidadania, de processos de gestão participativa, de controle social das políticas públicas e do governo. Nós temos que avançar para isso. Nós temos que estar discutindo a política de gestão de resíduos sólidos, a política municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Isso tem que estar vindo para a pauta. Né? Porque quando eu reduzo a questão apenas a uma ideia de poluição ou de lixo, ou de separação, ou de destinação adequada desse resíduo, e mesmo assim de um índice muito baixo de aproveitamento. É alarmante os índices médio das cidades com relação aos seus programas de coleta seletiva. Itajaí região, a média do total de lixo que poderia ser reciclado, né, coletado na coleta seletiva para a indústria da reciclagem, apenas 5%. Desses 5%, 30 a 40 que são aproveitáveis. Os demais estão mal separados na fonte, que é na casa das pessoas. Então, nós temos... É muito ineficaz, é muito ineficiente. Se você considerar que a média da composição de lixo média de uma casa, 50%, 60%, às vezes até 70% é de lixo orgânico, nós estamos gastando muito esforço, muito empenho para tentar resolver um problema que é 30% a 40% do lixo médio de uma casa, ainda por cima com 5% de aproveitamento, e dentro disso 30 e pouco. Então, é algo a gente fala, não podemos conviver tendo conhecimento e know-how técnico, científico para isso, com esse nível de eficácia em termos de política pública. Ou seja, e pensar a reutilização do orgânico, então, está muito distante. E o orgânico você pode fazer na sua casa, você não precisa nem usar um sistema de coleta. Mas aí, Liz, a gente esbarra em alguns problemas que são estruturais. Um deles são os contratos com as prestadoras, as empresas que prestam serviço nesse setor. Porque há um paradigma, uma lógica de que o custo, as planilhas de cálculo são feitas em cima da tonelagem de lixo coletado e destinado para os aterros. Então, quanto maior o número de lixo eu coletar, maior a minha lucratividade. Essa é a lógica. Mas isso não faz sentido do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de resolver o problema, inclusive de saúde pública, econômico, etc. Então, de maneira inovadora, São Carlos, em São Paulo, fez diferente. É agora, uma notícia bem recente, que quem nos passou foi a equipe do CEPAGRO, um dos técnicos que trabalham lá, que deu assessoria para a questão do orgânico em São Paulo. Ele colocou que o contrato inverteu. Quanto menos lixo a empresa que ganhou a licitação leva para o aterro, maior o lucro dele. Ele ganha. Então, ele tem interesse em diminuir isso. Há um mecanismo de compensação. Quanto menos lixo ele destinar para o aterro, maior a percentagem de lucro que ele ganha. Né? E isso é inteligente.
E isso todo mundo ganha. A empresa ganha, a cidade ganha, a prefeitura vai pagar adequadamente, mas eu vou resolver o problema do lixo e dos aterros, eu vou resolver o problema e vou ter ganhos econômicos, de saúde, de controle e de engajamento da sociedade vai ter que na mudar gestão. o comportamento sim. ali, né? Vai ter que ter políticas de educação ambiental e programas muito mais ousados. Não basta distribuir folheto e panfleto. Entendi. Se eu quero atuar com a educação ambiental séria nesse campo, tem que ter investimento pesado em mídia de massa. Eu tenho que estar na TV no horário nobre, na hora da novela. Perfeito. O município de Itajaí precisa fazer isso. Se ele não fizer, não adianta achar que a gente vai, com palestras por aí, resolver esse problema. Vamos ver se a gente tem tempo para mais uma última pergunta? Acho que para encerrar então, professor, nesse contexto de sociedade e meio ambiente, essa relação entre esses conceitos, qual é a tua expectativa para essa relação entre sociedade e meio ambiente daqui para frente? Eu sou um idealista, sou um utópico. Eu acho que a mensagem é de esperança. Eu tenho que trabalhar com esperança. Eu trabalho numa universidade, eu trabalho com formação com juventude. E é animador. É animador você ver que as pessoas já estão cansadas um pouco de achar que isso sempre foi assim, que as coisas não mudam, né? Tudo pode ser mudado. Então, eu sou otimista, por um lado, mas tenho os pés no chão. Eu sei que o desafio é enorme e um deles é desenvolver um pensamento crítico, uma mudança de pensamento para uma mudança de atitude. Enquanto não houver uma reforma do pensamento, nós não reformaremos este país. Olha, acho que a gente pode fechar assim, tomara que ecoem as palavras do professor José Matarese. Obrigada mais uma vez, Matarese, pela presença. Obrigado, Lucas, obrigado, Lisa, obrigado a todos os ouvintes e a Rádio Univale por permitir esse diálogo. Isso mesmo, a gente fecha por aqui então, Lucas. Isso aí, Elisa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.